Durante 15 anos, juntei dinheiro para um apartamento enquanto meu marido ficava deitado no sofá. Assim que o comprei, no mesmo dia, o meu marido e a minha sogra anunciaram o divórcio e a partilha de bens. A juíza, contendo o riso, anunciou a decisão. E a cara deles ficou de tal forma que foi preciso chamar uma ambulância. Mas antes de começar, se gostar desta história, por favor, deixe uma reação para que mais pessoas a possam descobrir. Obrigado e boa leitura. Carolina acordou às 5h00 da manhã com o som do despertador e esticou-se imediatamente para o telemóvel para o desligar antes que acordasse o André. O marido virou-se para o outro lado, resmungou algo ininteligível e voltou a ressonar. Ela deslizou silenciosamente para fora da cama e dirigiu-se à casa de banho, onde a roupa já estava preparada de véspera. Passados 40 minutos, Carolina estava sentada no autocarro que a levava para o trabalho. Pela janela, passavam os prédios cinzentos do bairro residencial, enquanto ela folheava um bloco de notas com números. 2.380 euros poupados nos últimos 4 meses. O sonho ainda estava muito longe, mas o começo estava feito. No escritório da rede comercial Mercúrio, ela chegou às 6h30. Os colegas só chegariam às 9h, e ela tinha tempo para organizar os documentos acumulados. Carolina trabalhava como contabilista há 3 anos, e conhecia cada padrão nos papéis, cada pequeno detalhe. O André já tinha trabalhado como gestor de vendas numa pequena empresa. Depois foi despedido e passou um mês à procura de um novo emprego. Depois mais 3 meses. Depois simplesmente deixou de procurar, explicando que era por causa da crise e da falta de propostas decentes. Carolina não fazia cenas nem o criticava. Apenas abriu uma conta bancária separada e começou a pôr de lado cada cêntimo que sobrava. Um apartamento. O seu próprio apartamento. Não um T0 alugado na periferia, onde se ouve cada passo dos vizinhos de cima, mas um verdadeiro, seu. Esse sonho aquecia-a nas manhãs frias de inverno e dava-lhe força quando tinha vontade de desistir de tudo. Às 9h00 da manhã, o diretor, o senhor Igor Valério, entrou no gabinete com uma cara sombria. Carolina, prepare-se. Vai ser transferida para a filial na Amadora. Há problemas com os relatórios lá. Precisamos de um especialista do seu nível. Ela acenou com a cabeça, sem fazer perguntas. A filial da Amadora era considerada problemática. Era para lá que enviavam as pessoas para as castigar ou para testar a sua resistência. 1 hora depois, Carolina já atravessava a cidade com uma pasta de documentos no colo. A filial recebeu-a com olhares desconfiados. A chefe de contabilidade, uma mulher corpulenta de uns 50 anos com o cabelo pintado de ruivo, olhou para ela com uma hostilidade mal disfarçada. Lá vêm eles mandar fiscais. Pensam que andamos aqui a roubar. Carolina não se justificou. Sentou-se ao computador e mergulhou nos números. A falha foi descoberta ainda antes do almoço. 470 mil euros tinham simplesmente desaparecido do volume de negócios nos últimos 6 meses. Os documentos estavam formalmente corretos, mas uma verificação detalhada revelou que parte das faturas tinha sido assinada por um fornecedor inexistente. Carolina foi chamada à direção da filial. No gabinete, estavam 3 homens de fato, e a tal chefe de contabilidade ruiva. Então, a senhora afirma ter descoberto um desfalque? Perguntou o mais velho, folheando o seu relatório. E acusa a dona Laide? Eu não acuso ninguém. Apresentei factos. Documentos falsificados. Um fornecedor fictício. O dinheiro desapareceu. Aqui estão cópias das faturas. Aqui estão os extratos. A mulher ruiva ficou roxa. Foi ela que falsificou tudo. Veio de propósito para incriminar pessoas honestas. Carolina, em silêncio, tirou uma pendrive e inseriu-a no computador. No ecrã, apareceram capturas de ecrã de uma conversa no WhatsApp que ela encontrou no armazenamento em nuvem da filial. A dona Laide trocava mensagens com um tal de Gonçalo, discutindo o esquema de desvio de dinheiro. Havia até fotografias dos documentos assinados. O silêncio no gabinete tornou-se ensurdecedor. A chefe de contabilidade ruiva agarrou na mala e tentou sair, mas um segurança já estava à porta. 1 semana depois, Carolina foi chamada pelo diretor-geral da rede. Você salvou a empresa de perdas graves. Vamos promover lá a contabilista sênior com um salário de 1.800 euros líquidos, mais prêmios. Aceita? Carolina aceitou, sem demonstrar emoção,
embora por dentro estivesse a exultar. Isso significava que poderia poupar quase o dobro. Em casa, o André estava deitado no sofá a ver uma série. Na mesa de centro, havia 3 chávenas de café vazias e um prato com restos de sanduíches. Como foi o dia? Perguntou ela, tirando os sapatos. Normal. E então, aumentaram-me o salário? O André desviou o olhar do ecrã. A sério? Em quanto? Em 500 euros. Ele assobiou. Fantástico. Olha, talvez possamos comprar uma televisão a sério? Esta já está a ficar lenta. Carolina foi para a cozinha sem responder. A televisão funcionava perfeitamente. Tinha apenas 2 anos. O André simplesmente queria um brinquedo novo. Um mês depois, aconteceu algo inesperado. O André anunciou de repente que ia arranjar trabalho. O Sérgio, um antigo colega meu da faculdade, abriu uma empresa de segurança e ofereceu-me um lugar. O salário não é grande coisa, mas para começar serve. Carolina sentiu algo parecido com esperança. Talvez ele realmente tomasse juízo. Talvez se tornassem uma família a sério, onde ambos trabalham e constroem o futuro juntos. Na primeira semana, o André chegava a horas, falava sobre o turno e até trazia o salário. Carolina não exigiu o dinheiro, embora estivesse habituada a gerir todo o dinheiro da casa. Que ele se sentisse o ganha-pão. Mas na terceira semana, tudo ruiu. O André chegou a casa às 3 da tarde com a cara vermelha. Fui despedido. O Sérgio é um traidor e um canalha. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele simplesmente implica com tudo. Adormeci no posto uma vez. Grande coisa. Passei a noite toda sem dormir antes do turno. Estava cansado. Carolina olhou para ele com atenção. Adormeceste no posto? E então? Toda a gente faz isso. E ele fez um escândalo, como se eu tivesse cometido um crime. O André trancou-se no quarto e não saiu de lá durante uma semana inteira. Carolina levava-lhe comida, recolhia a louça suja e ficava em silêncio. Por dentro, algo frio e duro apertava-se cada vez mais. Era inútil ter esperança nele, mas a sua própria conta bancária crescia. 1 ano e meio depois da promoção, já tinha 18.000 euros. Carolina arranjou um caderno onde anotava os seus cálculos. O preço médio do metro quadrado, a área necessária, os prazos aproximados. Se tudo corresse como planeado, dentro de 12 até 13 anos, conseguiria comprar um tum num bairro decente. Escondia o caderno na gaveta da sua secretária no trabalho, debaixo de uma pilha de papéis. Mas um dia chegou do trabalho e percebeu imediatamente que alguém tinha mexido nas suas coisas. A gaveta não estava completamente fechada. Os papéis estavam virados ao contrário. À noite, a sogra, a dona Adelaide, ligou. Carolininha, olá. Como estás? Olá. Bem. Obrigada. Olha, tive aqui um probleminha. Preciso de pagar o gás e falta-me dinheiro. Não me podias emprestar uns 100 euros? Devolvo daqui a uma semana. Juro. Carolina apertou o telefone. Está bem. Amanhã transfiro. És um anjo. Muito obrigada. A dona Adelaide não devolveu o dinheiro, nem numa semana, nem num mês. Mas passados 2 meses, voltou a ligar. Carolininha, estou outra vez com um problema. Preciso de medicamentos caros. Não tenho dinheiro nenhum. Pode safar-me? Carolina safou-a. E outra vez. 1 mês depois. E outra. As quantias não eram enormes, mas eram constantes. 50 euros aqui, 70 euros ali, 30 euros para algo urgente. A sogra não devolvia um cêntimo, mas agradecia sempre tão calorosamente, como se fosse a primeira vez que pedia. Depois de mais uma chamada, Carolina sentou-se ao computador e abriu uma conta noutro banco. Transferiu as suas principais poupanças para lá, deixando na antiga apenas o dinheiro para as despesas correntes. Ninguém sabia da nova conta. A vida seguia monótona. Trabalho. Casa. Trabalho outra vez. O André insinuava periodicamente que seria bom encontrar alguma coisa, mas não passava de ver anúncios de emprego na internet. Em contrapartida, aprendeu a cozinhar ovos mexidos na perfeição e dominou todas as séries populares. E depois aconteceu um milagre, como ele próprio lhe chamou. O André comprou uma raspadinha e ganhou 800 euros. Chegou a casa a correr, com os olhos a brilhar, acenando com o talão. Imagina! 800 euros. Eu não te disse que ia ter sorte? Carolina ficou genuinamente feliz. Não pelo dinheiro,
mas por ele estar tão entusiasmado. Isso é ótimo. Talvez possamos pô-los de lado ou pagar parte da dívida das contas da casa. O André olhou para ela como se tivesse sugerido algo indecente. Que dívida? Nós pagamos todos os meses. Temos uma dívida de 180 euros do mês passado. Lembras-te? Quando o meu salário se atrasou? Ah, isso pode esperar. Eu sonhava há tanto tempo com uma consola a sério. Agora toda a gente joga na PlayStation e eu tenho esta velharia. Deixa-me comprar. Eu mereço. Ela não discutiu. Ele foi para a loja feliz e voltou com uma caixa enorme e um saco de jogos. Na semana seguinte, o André não largou a televisão. Jogava de dia, de noite, até comia em frente ao ecrã. Carolina cozinhava, limpava e pensava que não podia voltar a ter esperança naquele homem. Nunca mais. No trabalho, foi chamada pelo diretor. Carolina, temos um grande projeto. É preciso fazer a contabilidade de uma nova área de negócio. Há muito trabalho. Será preciso vir aos sábados, por vezes aos domingos. Mas o pagamento extra será substancial, mais 500 euros para o salário. Consegue? Ela aceitou sem hesitar. 500 euros por mês significavam mais 6.000 euros por ano. Isso aceleraria as poupanças em quase 2 anos. Em casa, o André recebeu a notícia com um escândalo. Então agora vais desaparecer até aos fins de semana? É temporário por 6 meses. Carolina, eu já quase não te vejo. Chegas tarde, sai cedo. Quando é que vivemos como uma família? Ela olhou para ele com atenção. O André estava sentado no sofá, com uma t-shirt larga. À sua frente estava a consola. No ecrã, o jogo estava em pausa. Estás a falar a sério? Passas os dias em casa. Não trabalhas há 3 anos e falas-me de família? Eu estou à procura de um trabalho digno. Não quero ir para qualquer lado. 3 anos de procura. Impressionante. O André levantou-se de um salto. Estás a ver. Não me respeitas. Não acreditas em mim. Eu acreditava. Já não acredito. Ela foi para o quarto e fechou a porta. O André ainda gritou qualquer coisa durante muito tempo, mas ela não ouviu. Pôs os auscultadores e abriu a folha de cálculo com as suas contas. Com o novo suplemento, o prazo reduzia-se para 11 anos. Tolerável. O projeto revelou-se complexo, mas interessante. Carolina trabalhava com os documentos de um novo esquema logístico, e isso exigia concentração máxima. Chegava a casa às 9 da noite, por vezes às 10. O André geralmente já estava a dormir ou a jogar com auscultadores. Um dia, encontrou a vizinha, a dona Vera, nas escadas. A senhora idosa era geralmente simpática, mas agora olhava para ela de uma forma estranha. Carolininha, desculpe, não é da minha conta. Claro, mas hoje vi-a no centro comercial. Quer dizer, não a si, mas o seu André. Ele estava lá com uma mulher. Conversaram muito tempo, estiveram num café. Carolina acenou com a cabeça, calmamente. Obrigada por me dizer. Em casa, não fez uma cena. Simplesmente, no fim de semana seguinte, quando o André disse que ia à casa de um amigo, ela saiu discretamente atrás dele. Ele foi mesmo para o centro comercial e encontrou-se lá com uma morena baixa, de uns 30 e poucos anos. Sentaram-se num café. O André contava algo com entusiasmo. A mulher acenava com a cabeça e acariciava-lhe a mão. Carolina aproximou-se e sentou-se numa mesa ao lado, escondida atrás do menu. Não foi difícil ouvir a conversa. Percebes, Inês? Ela só pensa em dinheiro. Trabalho, trabalho, trabalho. E esqueceu-se da família. Eu digo-lhe, vamos a algum lado, descansar. Mas ela nunca tem tempo. Projeto, relatórios. A morena abanava a cabeça em solidariedade. Coitadinho. E por que é que aguentas? Pois, estou a pensar, talvez deva mesmo divorciar-me. Para que quero uma mulher que não me valoriza? Claro, divorcia-te. Encontras outra que te compreenda. O André suspirou. É que estamos juntos há tantos anos. Dá pena. André, ainda és novo. Tens a vida toda pela frente. Não percas tempo com uma pessoa que não te ama. Carolina acabou de beber o café frio e saiu do centro comercial. Estranhamente, não sentia dor nem mágoa. Apenas uma clareza fria. Aquele homem queixava-se a uma estranha de que a mulher trabalhava muito para o sustentar a ambos. Aquele homem sonhava com o divórcio, mas continuava a viver do dinheiro dela. Ela abriu a aplicação do banco
e viu o saldo. 27 mil euros. Mais 10 anos, e teria o seu apartamento. E o André? Estaria ele ao seu lado nessa altura? A questão ficava em aberto. A dona Adelaide ligava cada vez com mais frequência. Ora precisava de dinheiro para medicamentos. Ora para arranjar o frigorífico. Ora para pagar as contas da casa. Carolina dava pequenas quantias, mas já não as apontava como dívida. A sogra não tencionava devolver de qualquer maneira. Um dia, a dona Adelaide apareceu para uma visita sem avisar. Carolina estava sozinha em casa. O André tinha saído. Sabe-se lá para onde. Carolininha estava aqui perto e decidi passar. Bebemos um chazinho, sentaram-se na cozinha. A dona Adelaide falava do tempo, dos vizinhos, da saúde, mas Carolina sentia que a sogra estava a farejar qualquer coisa. O olhar da mulher percorria a sala, demorando-se nos objetos. Tens isto tudo muito limpinho. Deves ter contratado uma empregada. Não, limpo eu mesma. E quando é que tens tempo? Estás sempre a trabalhar. Arranjo tempo. A dona Adelaide acabou o chá e levantou-se. Bem, vou andando. Descansa, minha querida. Depois de ela sair, Carolina verificou todas as divisões. Nada tinha desaparecido, mas ela sabia perfeitamente que a sogra procurava alguma coisa. Na gaveta da secretária, os papéis estavam dispostos de forma diferente, muito ligeiramente, mas ela reparava nessas coisas. Então Carolina tirou o caderno com os cálculos de casa. Agora, guardava-o num cofre no banco, juntamente com os documentos. Em casa, não ficou nada que pudesse denunciar os seus planos. Passou mais meio ano. O André ora aparecia em casa, ora desaparecia por vários dias. Dizia que dormia em casa de amigos. Carolina não perguntava. Trabalhava, poupava dinheiro e esperava. O que exatamente, ela própria não entendia, mas sentia que tudo se encaminhava para uma viragem. Uma noite, o André chegou invulgarmente animado. Olha, e se celebrássemos qualquer coisa? Vamos a um restaurante, como antigamente. Celebrar o quê? Assim, sem motivo. Há muito tempo que não saímos juntos. Carolina olhou para ele com atenção. Algo tinha mudado no seu comportamento. Tornara-se demasiado amável, demasiado atencioso. Está bem. No sábado vamos. O André ficou radiante. No sábado, vestiu-se melhor do que o habitual. Até se barbeou. No restaurante, pediu vinho, fez-lhe elogios, interessou-se pelo trabalho dela. Carolina respondia de forma breve e continuava a observar. Sabes, Carolina, estive a pensar, talvez esteja mesmo na altura de mudar alguma coisa na vida. Vi uns anúncios de emprego. Há um par deles interessantes. A sério? Sim. Uma empresa de construção precisa de um gestor de aprovisionamento. As condições parecem boas. Carolina acenou com a cabeça, mas não acreditou por um segundo. Já tinha tido dezenas de conversas daquelas, e nenhuma acabou em ações concretas. A noite passou de forma estranha. O André foi um marido exemplar, mas algo nos seus olhos era inquietante. Uma alegria contida, como se ele soubesse algo importante. Carolina voltou para casa e verificou imediatamente todos os seus esconderijos, embora não guardasse nada importante em casa. Estava tudo no sítio. Portanto, o assunto era outro. Alguns dias depois, percebeu qual era. A dona Adelaide ligou e convidou-os a ambos para irem à casa dela. Quando chegaram, a sogra tinha a mesa posta e comportava-se de forma invulgarmente simpática. Meus filhos, que alegria ver-vos. Carolininha, estás tão magra. Tens de te alimentar melhor. À mesa, a dona Adelaide falou de valores familiares, da importância de se manterem unidos, de que o material não é o mais importante na vida. O André acenava e concordava. Carolina ouvia e percebia que eles estavam a tramar alguma coisa. Um plano, uma combinação, e precisavam dela. Para quê? Exatamente. Ainda não era claro, mas em breve tudo se esclareceria. Ela acabou o chá, agradeceu o jantar e foi para casa. O André ficou em casa da mãe mais umas horas. Carolina foi dormir tranquilamente. O que quer que eles estivessem a planear, ela estava preparada. Todo o seu dinheiro estava seguro, todos os documentos escondidos, todos os planos eram conhecidos apenas por ela. Que pensassem que ela não suspeitava de nada, que preparassem as suas armadilhas. Ela tinha um objetivo, um plano e uma teimosia que chegava para todos. O apartamento seria dela.
só dela. E ninguém lhe poderia tirar o sonho pelo qual trabalhava há quase 4 anos. Carolina fechou os olhos e sorriu na escuridão. Ainda tinha mais de 11 anos de caminho pela frente, mas chegaria ao fim. Com certeza que chegaria. No 5º ano de poupanças, o saldo da conta ultrapassou os 40.000 euros. Carolina sabia que ainda estava muito longe da compra real. Mesmo o TUM mais modesto nos arredores de Lisboa custava no mínimo 150.000 euros, e numa zona decente da cidade, chegava aos 200.000 euros. Mas ela não parava. Cada 1.000 euros poupados aproximava-a do seu objetivo. O André, por essa altura, tinha se instalado definitivamente no sofá. Por vezes, desaparecia por 1 ou 2 dias. Voltava bêbado ou simplesmente silencioso. Carolina deixou de perguntar. A sua vida e a existência dele decorriam em paralelo, quase sem se cruzarem. Em fevereiro, a dona Adelaide ligou. A voz dela estava fraca, quase inaudível. Carolininha, sinto-me mal. Muito mal. O André diz que preciso de ir ao hospital. Mas tenho medo. Carolina chegou à casa da sogra 1 hora depois. A dona Adelaide estava deitada na cama, pálida, com olheiras arroxeadas. Ao seu lado, o André andava de um lado para o outro. Aflito. Ela precisa de uma ambulância. Eu já chamei. Dizem que só chegam daqui a 2 horas. A fila é grande. Eu levo-a a uma clínica privada. O André olhou para ela com gratidão. A sério, levas? Mas lá deve ser caro. Logo se vê. Na clínica, a dona Adelaide foi imediatamente internada num quarto. O cardiologista, após a observação, disse que era necessário um internamento de pelo menos 1 semana. Exames completos. Possíveis procedimentos. A conta que apresentou era impressionante. 1.200 euros por 1 semana com tratamento. O André empalideceu. Mãe, talvez seja melhor ir para um hospital público? Pelo SNS? A dona Adelaide agarrou-lhe na mão. André, tenho medo dos hospitais públicos. Os médicos de lá são tão... Carolininha, tu ajudas, não ajudas? Sempre te tratei como uma filha. Carolina olhava para a sogra e lembrava-se de todos os empréstimos não devolvidos, de todas as manipulações, de todas as provocações, mas era impossível recusar. Não por medo ou pena, mas porque não se podia dar ao luxo de parecer cruel. Está bem. Fiquem aqui. Ela pagou a semana adiantado da sua conta principal, aquela que a família conhecia. 1.200 euros desapareceram num instante. Carolina cerrou os dentes e saiu da clínica. Teria de trabalhar ainda mais. 3 dias depois, ao voltar do trabalho, decidiu passar para ver a sogra. Aproximou-se da clínica e parou, petrificada. A dona Adelaide saía do edifício ao lado, o centro de saúde público do bairro, vigorosa, corada, com um saco de medicamentos na mão. Entrou num autocarro e foi-se embora. Carolina entrou na clínica e perguntou na recepção. A dona Adelaide da Costa já teve alta? Não. Está no quarto. É familiar? Sim. Pode passar. 3º andar, quarto 12. Carolina subiu e, de facto, encontrou a sogra no quarto. Estava deitada na cama com os olhos fechados, mas ao som dos passos, abriu-os imediatamente. Carolininha, que bom que vieste. Sinto-me tão mal, dona Adelaide, acabei de a ver perto do centro de saúde. O rosto da sogra contraiu-se. Deves ter visto mal, minha querida. Eu estou aqui deitada. Vi mal. No saco que trazia, tinha medicamentos com o logótipo do centro de saúde. Fez-se silêncio. A dona Adelaide sentou-se lentamente. Está bem. Sim, eu vou lá. Faço exames pelo SNS. Para que gastar dinheiro se pode ser de graça? E por que está aqui, então? Aqui é mais confortável. E como tu pagaste, seria um pecado não aproveitar. Carolina virou-se e saiu, sem dizer uma palavra. Não sentia raiva, apenas uma compreensão fria. A sogra tratava-se de graça e guardava o dinheiro para si, provavelmente para uma emergência ou para outra coisa qualquer. Carolina desceu à recepção. Eu paguei 1 semana de internamento para a dona Adelaide da Costa. Gostaria de reaver o resto do dinheiro. Ela vai ter alta hoje. Devolveram-lhe cerca de 700 euros. O resto foi para os 3 dias de estadia e exames. Carolina depositou o dinheiro de volta na conta e nunca mais tocou no assunto. O André ligou, gritou, acusou-a de crueldade, mas ela ficou em silêncio. A dona Adelaide recuperou num hospital público em 2 semanas, completamente de graça.
No trabalho, começou a sentir-se uma estranha agitação. Havia reuniões para as quais os funcionários comuns não eram convidados. A direção andava com caras sombrias. E depois veio a notícia. A empresa ia fazer uma reestruturação. Os despedimentos afetariam quase todos os departamentos. Carolina foi chamada ao gabinete do diretor. O senhor Valério parecia cansado. Carolina, você compreende que a situação é crítica. A sede exige uma redução de custos de 30%. O seu departamento está na mira. Vão despedir-me? Ainda não está decidido, mas a probabilidade é alta. O seu salário é elevado. Dê-me 24 horas. O diretor levantou o olhar. O quê? Dê-me 24 horas. Eu encontrarei uma forma de poupar esses 30% sem despedimentos. Ele sorriu com desdém. Carolina, andamos há um mês a quebrar a cabeça. O que é que você vai fazer em 24 horas? Vou encontrar uma solução. O senhor Valério encolheu os ombros. Está bem. Até amanhã à noite. Carolina voltou para casa. Sentou-se ao computador e não saiu de lá a noite toda. Consultou os arquivos dos últimos 3 anos. Estudou cada rubrica de despesa, cada contrato, cada compra. De manhã, os olhos ardiam-lhe, mas encontrou o que procurava. A empresa pagava a 2 empresas intermediárias pela logística. Ambas as empresas pertenciam ao mesmo proprietário, o que estava oculto através de uma cadeia de entidades jurídicas. Inflacionavam o preço em quase 40%. Se fossem celebrados contratos diretos com as transportadoras, a poupança seria não de 30%, mas de 50% nos custos de logística. Carolina preparou uma apresentação detalhada com cálculos, esquemas, contactos de potenciais transportadoras. Às 6 da tarde, colocou a impressão na mesa do diretor. O senhor Valério leu em silêncio, depois levantou o olhar. Fez isto numa noite? A informação estava publicamente acessível. Simplesmente ninguém tinha ligado os pontos. Se isto resultar, salvará não só a si, mas todo o departamento. Resultou. 2 semanas depois, os contratos com os intermediários foram rescindidos e foram celebrados contratos diretos. A poupança foi de 450 mil euros por ano. Não houve despedimentos. E Carolina foi nomeada chefe de departamento com um salário de 2.500 euros líquidos. Mais prêmios trimestrais. Ia para casa a fazer contas de cabeça. Agora podia poupar 1.800 euros por mês. Isso era quase 22 mil euros por ano. O prazo para a compra reduziu-se para 8 até 9 anos, aos preços atuais. Se tivesse sorte com um crédito habitação a juros baixos, ainda menos. Em casa, o André estava deitado no sofá, como de costume. Carolina passou por ele e foi para a cozinha. Aqueceu o jantar em silêncio. O André seguiu-a, sentou-se à mesa. Olha, tenho uma ideia. Ela olhou para ele, esperando mais um pedido de dinheiro. Quero abrir o meu próprio negócio. Uma lavagem de carros. Carolina pousou o prato na mesa. Uma lavagem de carros? Sim, o Sérgio, aquele que abriu a empresa de segurança, diz que é uma mina de ouro. O investimento não é muito. Uns 5.000 euros para equipamento e aluguer. E em meio ano estás a ter lucro. O Sérgio, que te despediu por adormeceres no posto. O André fez uma careta, mas fizemos as pazes. Ele pediu desculpa. Disse que eu tinha razão, que ele exagerou. E agora propõe-me uma parceria. Eu fico a gerir a lavagem. Ele entra com os contactos e a base de clientes. E precisas de 5.000 euros. É um investimento. Um investimento no nosso futuro. Carolina, imagina, eu terei o meu próprio negócio. Viveremos bem. Carolina olhava para ele e lembrava-se da consola de jogos de 800 euros. Das dívidas não pagas da sogra. Dos 3 anos de ócio. Pensou na sua conta secreta, onde já tinha mais de 60.000 euros. Não. O quê? Não tenho dinheiro. Não tenho 5.000 euros. O André levantou-se de um salto. Como não? Tu ganhas tanto. Ganho para a nossa vida. Para o apartamento, a comida, as contas, os teus cigarros e os teus passatempos. Não tenho 5.000 euros livres. Estás a mentir. Eu sei que tu pões dinheiro de lado. Ponho de lado para o futuro, para o nosso futuro, mas não para os projetos duvidosos do teu amigo. O André ficou amuado durante vários dias. Depois desapareceu por uma semana. Voltou triunfante. Pediu um empréstimo. Dei o nosso carro como garantia. Daqui a 3 meses pago tudo e compro um novo.
Carolina virou-se lentamente para ele. Deste o carro como garantia? Sim, está em meu nome. Não te preocupes, vai correr tudo bem. O carro estava de facto em nome do André, um carro estrangeiro antigo, comprado antes do casamento com o dinheiro dele. A única coisa que lhe restava da vida anterior. Carolina não disse nada. Apenas esperou. A lavagem de carros abriu numa zona industrial na periferia. Durante 2 semanas, o André chegava à casa excitado, falava dos clientes, dos planos de expansão. Depois, o entusiasmo arrefeceu. 1 mês depois, admitiu que os clientes eram poucos. A concorrência era grande. O Sérgio tinha prometido contactos, mas não deu nada. Passado mais 1 mês, a lavagem de carros fechou. O equipamento foi levado pelo senhorio como pagamento da dívida da renda. O André chegou à casa bêbado e chorou a noite toda. E de manhã, ligaram do banco. Estou a falar com a esposa do senhor André da Costa? O seu marido tem uma prestação do crédito em atraso. O carro, que está como garantia, será apreendido no prazo de 3 dias se a dívida não for liquidada. Carolina atendeu o telefone e soube o valor. 2.800 euros, incluindo juros e multas. Fechou os olhos e fez as contas. Se não pagasse, ficariam com o carro e eles ficariam completamente sem transporte. Teria de ir para o trabalho de metro e autocarro, o que levaria o dobro do tempo. Ela pagou. 2.800 euros saíram da conta principal, aquela que o André conhecia. O carro foi devolvido. O André agradeceu secamente e voltou a deitar-se no sofá. Nunca mais se falou da lavagem de carros. As poupanças diminuíam. Carolina trabalhava até a exaustão, aceitava projetos extra, ficava até tarde. Recuperou o que perdeu em meio ano, mas o cansaço acumulava-se. Por vezes, olhava para o seu reflexo no espelho e não se reconhecia. 36 anos, mas parecia ter 45. Num dos fins de semana, a mãe dela apareceu. A dona Luísa trouxe bolos, como sempre, e sentaram-se a beber chá na cozinha. O André não estava. Tinha ido à casa de amigos. Minha filha, estás tão cansada. Por que não descansas? Tira umas férias. Mãe, não posso. É uma fase importante no trabalho. Dizes sempre isso. A dona Luísa ficou em silêncio. Depois tirou um envelope. Quero ajudar-te. Toma. Carolina abriu o envelope. Lá dentro, havia 500 euros em notas. Mãe, não. Não posso aceitar o teu dinheiro. A tua reforma é pequena. Eu juntei. Quero que tenhas o teu apartamento. Tu sonhas com isso. Mãe? A sério? Obrigada. Mas não. Gasta tu esse dinheiro em algo que precises. A dona Luísa ficou ofendida, mas guardou o envelope. Acabaram o chá em silêncio. A mãe foi-se embora triste, e Carolina sentiu uma pontada de culpa, mas não podia aceitar o último dinheiro da mãe. Seria errado. 2 meses depois, Carolina estava a verificar a sua conta secreta e descobriu uma transferência estranha. 30.000 euros de Luísa Pires Gomes. Gelou e ligou imediatamente à mãe. Mãe, o que é isto? O que é o quê? De onde arranjaste 30.000 euros? A dona Luísa ficou em silêncio, depois suspirou. Vendi a casinha de fim de semana. O quê, mãe? É a tua casa. Passas lá todos os verões. Já não preciso da casa. Estou a ficar velha. Já não tenho forças para andar lá a tratar das coisas. E tu precisas mais do dinheiro. Junta para o apartamento. Mãe, não discutas. Está decidido. A vida toda sonhei que tivesses a tua própria casa. Ajuda uma velha a realizar o seu sonho. Carolina ficou sentada com o telefone na mão e sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não chorava há muitos anos. Não chorou quando o André perdeu o emprego. Não chorou quando a sogra a enganou. Não chorou quando quase lhe levaram o carro, mas agora não conseguia parar. A mãe vendeu a sua casinha de fim de semana, o lugar onde passava todos os verões desde que se reformou. Vendeu a sua pequena felicidade para ajudar a filha. Carolina chorava e não conseguia parar. Na conta, tinha agora mais de 100.000 euros. Faltavam apenas alguns anos para a compra, ao ritmo atual de poupança. Mas aquele dinheiro tinha um preço demasiado alto. A vida continuou. Trabalho, casa, mealheiro. O André saía periodicamente do seu estado de hibernação e propunha mais uma ideia genial. Abrir um café, dedicar-se à revenda de telemóveis, tornar-se blogger. Carolina ouvia e ficava em silêncio. Aprendeu a recusar com calma e firmeza.
A dona Adelaide ligava com menos frequência depois da história da clínica, mas não desistia. Um dia, apareceu para uma visita com uma mulher desconhecida de uns 50 anos, de óculos e fato formal. Carolininha, apresento-te. Esta é a Margarida, psicóloga. Ela ajuda as famílias a resolver problemas. Carolina ficou tensa, mas deixou-as entrar. A Margarida falava de forma suave, convincente, sorria muito. A dona Adelaide contou-me a vossa situação. Sabe, no mundo moderno, muitas mulheres sofrem da síndrome de acumulação. É quando uma pessoa tem tanto medo do futuro que se esquece de viver o presente. Desculpe, você está constantemente a poupar dinheiro. Isso é louvável. Mas onde está a fronteira entre a economia razoável e a patologia? Você nega-se alegrias, descanso, prazeres. O seu marido sente-se desnecessário porque você está focada apenas no dinheiro. Carolina ouvia e percebia onde a conversa queria chegar. A Margarida continuou. Pense, e se amanhã tudo desmoronar? E se nunca comprar esse apartamento? Gastará os melhores anos da sua vida à espera de um futuro fantasma. E a vida passará ao lado. É preciso aprender a viver o aqui e agora, a alegrar-se com o momento e a ajudar os entes queridos, se eles precisarem de apoio. Então, a senhora acha que eu devo parar de poupar? Não parar, mas rever as prioridades. A família é mais importante que o dinheiro. O André quer realizar-se. Precisa do seu apoio, incluindo o financeiro. Carolina levantou-se. Obrigada pela consulta. Quanto lhe devo? A Margarida ficou atrapalhada. O quê? Não. É gratuito. Sou amiga da Adelaide. Então, permita-me dar-lhe um conselho. Como amiga de uma amiga. Quando uma pessoa carrega às costas durante 11 anos um homem adulto que não trabalhou um único dia, quando paga as dívidas dele e alimenta a mãe dele, isso não é síndrome de acumulação. É instinto de sobrevivência. E agora, por favor, saiam as duas. A dona Adelaide ficou roxa. Como te atreves? Muito simples. Este apartamento é meu. Sou eu que o pago. E sou eu que decido quem recebo aqui. Elas saíram, batendo com a porta. O André voltou 1 hora depois. E a sogra já lhe tinha ligado. Ele estava furioso. Expulsaste a minha mãe e a amiga psicóloga dela. A psicóloga que me estava a explicar que eu sou doente. A minha mãe queria ajudar. A minha mãe queria meter a mão no meu bolso. E tu querias o mesmo. Não resultou. O André atirou as chaves para a mesa e saiu. Só voltou 3 dias depois. Carolina não se preocupou. Há muito que deixara de se preocupar com ele. Passaram mais 2 anos. As poupanças cresciam lentamente, mas de forma constante. 140 mil euros. 170 mil euros. 200 mil euros. Carolina já andava a ver opções concretas. Um pequeno estúdio nos arredores de Lisboa. Construção nova. Entrega em 3 anos. Podia pedir um crédito habitação, dando mais de metade do valor de entrada, e pagar o resto. Ia a visitas, falava com construtores, estudava contratos e guardava todos os papéis no cofre do banco. Em casa, não havia nada. Mas um dia ligaram-lhe do trabalho e pediram-lhe que fosse urgentemente numa viagem de negócios. Problemas com a filial noutra cidade. Precisavam da sua experiência. Carolina fez as malas numa hora e partiu por 1 semana. Quando voltou, sentiu logo que algo estava errado. O André e a dona Adelaide estavam sentados na cozinha a beber chá, demasiado satisfeitos consigo mesmos, demasiado calmos. Eles sabiam de alguma coisa. Carolina foi ao quarto e verificou todos os esconderijos possíveis. Nada tinha desaparecido, porque não havia nada. Mas na secretária estava uma impressão. Carolina pegou nela e gelou. Era a tabela com os cálculos. Um rascunho que tinha feito há 1 mês no trabalho e enviado acidentalmente para o seu e-mail. A tabela com os valores das poupanças, o plano de pagamentos do crédito, o cálculo dos prazos de compra. Tinha se esquecido de apagar o e-mail e eles encontraram-no. Entraram no computador dela enquanto estava fora, leram o e-mail. Agora sabiam que ela tinha dinheiro. Muito dinheiro. O suficiente para comprar um apartamento. Carolina foi à cozinha. A dona Adelaide sorria. Então, a viagem de negócios correu bem? Correu. Carolininha, estivemos aqui a pensar. Talvez esteja na altura de a família planear o futuro em conjunto. Já que tens poupanças, talvez possamos discutir a melhor forma de as gastar. Discutiremos. Com certeza que discutiremos.
Carolina serviu-se de um chá e sentou-se à mesa. Olhava para a sogra e para o marido e percebia que um novo jogo tinha começado. Eles sabiam do dinheiro. Iam lutar pelo que queriam e ela tinha de estar preparada. No dia seguinte, Carolina tirou um dia de folga e foi a um notário. Depois ao banco, depois a um advogado. Ao fim do dia, tinha um plano claro. Sabia como proteger o seu dinheiro. Sabia o que fazer se chegasse ao divórcio. Sabia como formalizar a compra para que o apartamento não se tornasse um bem comum do casal. O André e a mãe dele pensavam que a tinham apanhado numa armadilha, que agora ela se tornaria mais cooperante, mais generosa, mais dócil. Mas estavam enganados. Carolina Gomes poupou dinheiro durante 11 anos. Sobreviveu a enganos, manipulações, traições. Salvou um marido inútil da sua própria estupidez. Trabalhou até a exaustão. Abdicou de tudo, sacrificou a sua saúde. E agora, quando faltavam apenas 3 anos para o seu objetivo, não permitiria que ninguém lhe roubasse o sonho. Ninguém. Mesmo que tivesse de recorrer a medidas extremas. A guerra tinha começado, secreta, fria, impiedosa, e Carolina estava pronta para vencer a qualquer custo. O 13º ano de poupanças trouxe um salto inesperado. A empresa foi comprada por uma grande corporação internacional, e todos os gestores tiveram os salários aumentados para os reter. Carolina passou a receber 3.800 euros por mês, mais prêmios trimestrais de 2.000 euros a 3.000 euros. Passou a poupar 2.300 euros por mês. Na conta, acumulou 138.000 euros. Mais um pouco, e o sonho tornar-se-ia realidade. O André, por essa altura, tinha se transformado definitivamente numa parte da mobília. Deitava-se no sofá, via séries, pedia comida por entrega, com o dinheiro dela. Por vezes, ia para a casa da mãe por uns dias, voltava sombrio, silencioso. Carolina não perguntava os motivos das suas ausências. A vida deles há muito que se tornara uma coexistência silenciosa de 2 estranhos debaixo do mesmo teto. A dona Adelaide ligava regularmente. Já não pedia dinheiro depois da história da clínica, mas interessava-se pela vida, pelo trabalho, pelos planos. Interessava-se de forma demasiado insistente. Carolina respondia de forma evasiva, sem dar informações concretas. No 14º ano, a conta ultrapassou os 155.000 euros. Carolina começou a estudar ativamente o mercado imobiliário. Os preços subiam mais rápido do que ela conseguia poupar. Um tum num bairro decente nos arredores de Lisboa custava agora 195.000 euros. Na cidade de Lisboa, a partir de 250.000 euros, percebeu que não conseguiria sem um crédito habitação. Mas mesmo com crédito, precisava de pelo menos 60.000 euros de entrada para ter condições de crédito normais. Mais um ano, no máximo 1 ano e meio, Carolina encontrava-se com agentes imobiliários em segredo, durante a hora de almoço ou depois do trabalho. Via opções, negociava, estudava os construtores. Em casa, não dizia uma palavra sobre as suas buscas. Um dia, a agente imobiliária, a Sônia, com quem trabalhava há meio ano, mostrou-lhe uma opção interessante. Uma construção nova num bairro tranquilo dos arredores de Lisboa. Bons acessos de transporte, um parque por perto, um estúdio de 42 metros quadrados, com acabamentos. O construtor era fiável. A casa ficaria pronta em 6 meses. O preço? Perguntou Carolina. 180.000 euros. Mas o proprietário está a vender com urgência. Está disposto a baixar para 175.000 euros se o negócio for rápido. Carolina fez as contas de cabeça. Tinha 157.000 euros na sua conta secreta. Em mais 4 meses, acumularia a quantia necessária, mas o apartamento podia ser vendido. Vou pensar. Voltou para casa e não dormiu a noite toda. Os números giravam-lhe na cabeça. Podia pedir um pequeno crédito pessoal para os 18.000 euros que faltavam ou esperar. Mas esperar significava arriscar perder a oportunidade. De manhã, ligou a Sônia. Fico com o apartamento, mas com uma condição. Qual? A proprietária será a minha mãe, Luísa Pires Gomes. Eu farei uma procuração para realizar o negócio. Mas o apartamento será registrado em nome dela. A Sônia ficou em silêncio. É invulgar, mas possível. Precisamos dos documentos da sua mãe e de uma procuração notarial dela para si, para realizar o negócio. Terá tudo.
Nesse mesmo dia, Carolina foi à casa da mãe. A dona Luísa abriu a porta, surpreendida. Carocigueira. Sentaram-se. Não avisaste. Mãe, preciso da tua ajuda. Sentaram-se na cozinha. Carolina tirou uma pasta com documentos. Eu estou a poupar para um apartamento há 15 anos. Agora tenho dinheiro suficiente para o comprar. Mas se o registrar em meu nome, em caso de divórcio com o André, tornar-se há um bem comum do casal, e ele receberá metade. A dona Luísa franziu os lábios. Ele está a contar com isso. Ele e a mãe dele estão certamente a planear alguma coisa. Eu vi como eles se entreolham, como se alegram quando pensam que eu não reparo. Mãe, peço-te que sejas a proprietária do apartamento. Formalmente, será teu, mas na prática, meu. Quando me divorciar, passamo-lo para o meu nome. A dona Luísa pegou na mão da filha. Claro, minha filha, o que for preciso. Uma semana depois, todos os documentos estavam prontos. Carolina encontrou-se com o vendedor, realizou o negócio, transferiu o dinheiro. A certidão de registro de propriedade foi emitida em nome de Luísa Pires Gomes. A mãe guardou-a no seu cofre. O apartamento custou 175 mil euros após a negociação. Carolina pediu um pequeno crédito pessoal de 18 mil euros para não tocar nas últimas poupanças. A sua conta secreta ficou quase a zeros, mas o apartamento estava comprado. Após 15 anos, o sonho tornou-se realidade. Carolina voltou para casa nessa noite, tranquila. O André estava sentado na cozinha com a mãe. Cochichavam qualquer coisa, mas calaram-se assim que ela entrou. Olá, tenho uma novidade. O André levantou a cabeça. Qual? Comprei um apartamento. Fez-se silêncio. A dona Adelaide pousou lentamente a chávena. Compraste um apartamento? Sim. Um estúdio nos arredores de Lisboa. Construção nova. Daqui a 6 meses recebo as chaves. O André levantou-se de um salto. Estás a falar a sério? Quando? Como? Poupei durante 15 anos. Fechei o negócio hoje. Ela falava calmamente, observando a reação deles. A dona Adelaide e o André entreolharam-se. Nos seus olhos, brilhou algo predatório, triunfante. Isso é fantástico. O André abraçou-a pela primeira vez em muitos meses. Carolina, estou tão orgulhoso de ti. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Carolina tirou do frigorífico o champanhe que comprara especialmente para aquele momento. Serviram nos copos. O André e a sogra beberam rapidamente, de um só gole. Ela dava pequenos goles e via como eles tentavam esconder a sua alegria. E onde é o apartamento, concretamente? Perguntou a dona Adelaide. Nos arredores de Lisboa, perto da estação de comboios. Um lugar sossegado, perto de uma floresta. E a área, 42 metros quadrados. Chega para nós. A palavra nós soou como uma isca. O André sorriu ainda mais. Claro que chega. Carolina, foste fantástica. Eu sempre soube que conseguirias. Carolina acenou com a cabeça. Sempre soube. Durante 15 anos não fez nada. Mas sempre soube. Bem, a nossa nova casa. A dona Adelaide levantou o copo. Beberam. Carolina pousou o copo e foi para o quarto. Precisava de estar sozinha. Deitou-se na cama e fechou os olhos. A primeira fase estava concluída. O apartamento estava comprado, os documentos escondidos. Agora, era só esperar. Não teve de esperar muito. O André e a dona Adelaide ficaram na cozinha mais 1 hora, a cochichar. Depois, a sogra foi-se embora. O André entrou no quarto, estranhamente solene. Carolina, precisamos de falar. Ela sentou-se na cama. Estou a ouvir. Ele sentou-se ao lado dela, mas não muito perto. Sabes, tenho pensado muito ultimamente, em nós, no nosso casamento, na vida, e percebi que nós somos diferentes. Tu estás toda focada no trabalho, no dinheiro, nos planos, e eu só quero viver, aproveitar a vida. Não somos compatíveis. Carolina ficou em silêncio, a olhar para ele. Acho que devíamos divorciar-nos. Tu mereces alguém que partilhe os teus valores, e eu mereço alguém que me compreenda. Queres o divórcio? Sim. Não te ofendas, mas sim. Fingimos ser uma família durante demasiado tempo. Está na altura de admitir a verdade. Está bem. O André esperava claramente outra reação. Ficou desnorteado. Então, concordas? Concordo. Avança com o divórcio. Carolina, não quero que penses que sou uma má pessoa. Simplesmente não nos demos bem.
Tu trabalhavas demais. Não tínhamos uma relação. Eu quero a minha liberdade e a minha parte pelos anos de casamento. Claro, por lei, tudo o que foi adquirido durante o casamento é dividido ao meio. Carolina levantou-se. Claro, por lei. Prepara os documentos, eu assino. O André olhava para ela com desconfiança. Aquela facilidade era-lhe incompreensível. Esperava lágrimas, súplicas, rogos, e ela simplesmente concordou. À porta, apareceu a dona Adelaide. Afinal, não se tinha ido embora, estava à espera no patamar. André, já lhe disseste? Disse. Ela concorda. A sogra entrou no quarto, olhando para Carolina com triunfo. Então não te opões ao divórcio, espertinha. Não vais fazer escândalos, envergonhar a família. Tudo civilizado, como deve ser. O apartamento divide-se ao meio e cada um segue o seu caminho. Está bem, disse Carolina calmamente. A dona Adelaide franziu a testa. Estás a tramar alguma coisa? Não estou a tramar nada. Vocês querem o divórcio, vão ter. Lô, querem a partilha de bens? Apresentem o pedido em tribunal. E vamos apresentar. Não tenhas dúvidas. Carolina passou por eles e foi para a cozinha. Serviu-se de um copo de água. O André e a sogra ficaram no quarto a conversar. Ela ouvia fragmentos de frases. Algo não está bem. Demasiado calma. Talvez tenha contratado um advogado? Não, nós verificamos tudo. O apartamento foi comprado em nome dela. Divide-se ao meio. Carolina sorriu. Que pensassem que tinham ganho. Que se alegrassem. Em breve, tudo ficaria claro. 3 dias depois, o André trouxe os documentos do divórcio. Carolina assinou sem ler. Deram entrada do pedido na conservatória do Registro Civil, marcaram a data para um mês depois, como manda a lei. O André foi para a casa da mãe nesse mesmo dia, levou as suas coisas e foi-se embora, sem sequer se despedir. Carolina ficou sozinha no apartamento alugado e sentiu um alívio. Pela primeira vez em 15 anos, estava verdadeiramente sozinha. Sem exigências, sem recriminações, sem uma pessoa no sofá, silêncio e liberdade. Um mês depois, o divórcio foi oficializado. Na conservatória, o André parecia satisfeito. A dona Adelaide esperava por ele lá fora, não quis entrar. Receberam a certidão de divórcio e foram-se embora. Uma semana depois, Carolina recebeu uma citação para o tribunal. O André, através de um advogado, exigia a partilha dos bens comuns do casal, nomeadamente o apartamento na morada. Carolina leu e pôs os papéis de lado, contratou um advogado, entregou-lhe todos os documentos. O jurista estudou-os e sorriu. Tem boas hipóteses. O apartamento foi registrado em nome da sua mãe antes da dissolução do casamento. Tecnicamente, nunca foi um bem comum do casal. Exatamente. A audiência foi marcada para meados de outubro. Carolina chegou de fato, composta, calma. O André sentou-se do outro lado com o seu advogado, um homem corpulento de uns 50 anos, com um sorriso presunçoso. A dona Adelaide instalou-se no banco do público. A juíza, uma mulher de uns 40 anos, de óculos, abriu a sessão. Audiência sobre a partilha de bens comuns do casal Costa. Requerente, o seu advogado pode apresentar o pedido. O advogado do André levantou-se. Meritíssima juíza, o meu cliente esteve casado com a requerida durante 15 anos. Durante esse tempo, a requerida adquiriu um apartamento no valor de 175 mil euros. De acordo com o Código Civil, todos os bens adquiridos durante o casamento são considerados bens comuns e estão sujeitos à partilha. Exigimos que seja entregue ao requerente metade do valor do apartamento, ou seja, 87.500 euros. A juíza olhou para Carolina. Requerida, a sua posição? O advogado de Carolina levantou-se. Meritíssima juíza, o apartamento não é um bem comum do casal. Permita-me apresentar os documentos. Entregou uma pasta à juíza. A mulher abriu-a e começou a estudá-la. A sua expressão mudou. Primeiro surpresa, depois compreensão, depois um sorriso quase imperceptível. Bem, de acordo com os documentos apresentados, o apartamento foi adquirido em nome de Luísa Pires Gomes, mãe da requerida. O negócio foi realizado pela requerida através de uma procuração. A proprietária do apartamento é a Sara Luísa Pires Gomes, o que é confirmado pela certidão de registro de propriedade. O advogado do André empalideceu. Mas isso é uma fraude. A Sra
Carolina Costa comprou o apartamento com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro, mas registrou-o em nome da mãe. Isso é legal, mas o apartamento foi comprado durante o casamento. Portanto, o dinheiro é comum. O advogado de Carolina tirou outra pilha de papéis. Meritíssima juíza, aqui estão os extratos das contas da requerida dos últimos 15 anos. Todos os fundos provinham exclusivamente da sua conta salário. O requerente não contribuiu com nenhum dinheiro para a aquisição do apartamento. Além disso, aqui está uma declaração do seu último local de trabalho, de onde foi despedido. Ele olhou para o documento. Há 12 anos. Desde então, não teve rendimentos oficiais. A juíza estudava os papéis com atenção. O silêncio na sala de audiências tornava-se ensurdecedor. O André mexia-se na cadeira. A dona Adelaide empalideceu. Bem, a juíza recostou-se na cadeira. Permitam-me resumir a situação. Tirou os óculos e olhou para o André. Assim Asrá, Gomes poupou durante 15 anos para um apartamento, enquanto o marido fez uma pausa, olhando novamente para os documentos. Não trabalhava e ficava em casa. Assim que ela comprou o apartamento, no mesmo dia, o marido e a sogra anunciaram o divórcio e a partilha de bens. A sala ficou completamente em silêncio. A juíza tossiu, e Carolina notou como os cantos dos seus lábios tremiam. A mulher estava claramente a conter o riso. No entanto, continuou a juíza, mais séria, o apartamento está registrado em nome da mãe da requerida e não é um bem comum do casal. A requerida tinha todo o direito de dispor dos seus fundos pessoais, acumulados da sua própria atividade laboral, e registrar o imóvel adquirido em nome de um terceiro. A lei não o proíbe. O advogado do André levantou-se de um salto. Meritíssima juíza, isto é uma burla. Ela fez isto de propósito para enganar o meu cliente. Ela fê-lo para proteger o resultado do seu trabalho de 15 anos, respondeu a juíza calmamente, e agiu dentro da lei. Pôs os óculos e pegou no martelo. Decisão do tribunal. O pedido de partilha de bens de André Vitor da Costa é indeferido. Não foram encontrados bens comuns do casal sujeitos à partilha. O apartamento, adquirido com os fundos de Carolina Santos Gomes e registrado em nome de Luísa Pires Gomes, não é propriedade comum dos ex-cônjuges. O casamento entre André V. da Costa e Carolina S. Gomes está dissolvido. O martelo bateu no suporte. O rosto do André contorceu-se. Agarrou a cabeça com as mãos. O rosto ficou vermelho, depois branco. A boca abriu-se, mas não saíam palavras, apenas um som rouco e borbulhante. A dona Adelaide soltou um grito e agarrou o peito. O rosto da sogra ficou cinzento. Começou a cair no banco. As pessoas na sala agitaram-se. Chamem uma ambulância, gritou alguém. A juíza pousou o martelo e levantou-se. Declaro uma pausa. Prestem assistência. Carolina ficou sentada, imóvel, a ver o André a tentar levantar a mãe, a ver, lá a agarrar o peito, a ver alguém do público a ligar para o 112. O advogado do André estava parado, desnorteado, sem saber o que fazer. 10 minutos depois, chegaram os paramédicos. A dona Adelaide foi colocada numa maca e levada. O André correu atrás, lançando a Carolina um olhar de puro ódio. Ela encontrou os olhos dele com calma. O advogado de Carolina inclinou-se para ela. Parabéns. Ganhou. Obrigada. Ela levantou-se, pegou na sua mala e saiu da sala. Lá fora estava sol, embora fosse outubro. Carolina tirou o telemóvel e ligou à mãe. Mãe, acabou. Ganhamos. A dona Luísa começou a chorar do outro lado da linha. Graças a Deus, minha filha. Graças a Deus. Carolina guardou o telemóvel na mala e foi para o metro. Não sentia qualquer triunfo, apenas cansaço. Um cansaço muito profundo. A dona Adelaide ficou no hospital 3 dias com uma crise hipertensiva. Nada de crítico. A tensão foi controlada, o estado estabilizado. O André tentou ligar a Carolina. Escreveu mensagens, ameaçou, implorou, mas ela não respondeu. Bloqueou o número e esqueceu. Ele tentou contestar a decisão do tribunal. Um mês depois, interpôs um recurso. Perdeu novamente. Contratou outro advogado, pediu a revisão do processo. Recebeu uma recusa. O apartamento estava legalmente registrado. Todos os documentos estavam em ordem. Não houve fraude. Apenas um planeamento inteligente. Carolina recebeu as chaves do apartamento em fevereiro. Mudou-se para lá com a mãe em março
quando as obras acabaram. A dona Luísa ficou com o quarto pequeno, Carolina com o maior. Na primeira noite, sentaram-se na cozinha, a beber chá em chávenas novas. Como te sentes? Perguntou a mãe. Carolina olhou pela janela. Lá fora, via-se uma floresta calma, tranquila. Não sei. Acho que devia estar feliz. Consegui o que queria. Mas não estás feliz. 15 anos, mãe. 15 anos a poupar, a trabalhar até a exaustão, a aturar aquele homem ao meu lado. Para quê? Para 42 metros quadrados e uma vitória em tribunal. A dona Luísa pegou na mão da filha. Por ti. Provaste que és capaz, que és forte, inteligente, determinada. Muitos teriam desistido. Muitos não se teriam metido com um marido assim. Na altura não sabias. Agora sabes. Carolina acenou com a cabeça. Agora sabia mesmo. Sabia que não se pode confiar nos outros. Que o dinheiro resolve quase tudo. Que a família nem sempre é um apoio. Por vezes é um lastro. Que os sonhos se realizam. Mas o preço pode ser demasiado alto. O André ficou no antigo apartamento alugado. Não tinha dinheiro. Continuou sem encontrar trabalho. A dona Adelaide levou-o para a casa dela. Foram os vizinhos que contaram a Carolina, por acaso, ao encontrar, lá na rua. Todos sabiam da história do tribunal. Riam-se do André. Chamavam-lhe um falhado e um encostado. Carolina ouvia e não sentia satisfação com a sua queda. Apenas vazio. Passou um ano. Carolina trabalhava. A mãe tratava da casa. Viviam uma vida tranquila e regrada. Por vezes, Carolina encontrava conhecidos que lhe perguntavam se não pensava em casar-se outra vez. Respondia de forma evasiva. Casar-me, depois de 15 anos com o André? Não, obrigada. O apartamento era a sua fortaleza, o lugar onde podia relaxar, estar consigo mesma. Mas por vezes, ao olhar para as paredes vazias, pensava que a vitória tinha sido pírrica. Sim, tinha uma casa. Sim, provou que tinha razão. Sim, castigou aqueles que queriam aproveitar-se do seu trabalho. Mas a que custo? 15 anos de vida. A juventude, a saúde, a fé nas pessoas. Tornou-se dura, desconfiada, fechada. Um mealheiro no lugar do coração, como dizia a dona Adelaide. E, talvez, houvesse alguma verdade nisso. Carolina estava à janela a olhar para a floresta. Tinha 42 anos. O apartamento estava comprado. O sonho realizado. Mas e agora? Mais 20 anos de trabalho até a reforma. Solidão nestas paredes. A recordação de como enganou o ex-marido. A mãe aproximou-se por trás e abraçou-a. Tudo vai correr bem, minha filha. Vai, concordou Carolina. Mas ela própria não acreditava. Tinha ganho a guerra, mas perdido a vida. 42 metros quadrados em vez de uma família. Uma certidão de registro de propriedade em vez de amor. Uma vitória em tribunal em vez de felicidade. Talvez o André e a sua mãe tivessem tido o que mereciam. Talvez a justiça tivesse prevalecido, mas a justiça revelou-se fria, vazia, sem sentido. Carolina fechou os olhos e imaginou outra vida. Uma onde não poupou durante 15 anos, onde deixou o André assim que percebeu a sua verdadeira natureza. Onde encontrou uma pessoa normal, construiu com ela uma família a sério, teve filhos, onde o apartamento foi comprado em conjunto, com esforços comuns, com alegria e não numa luta amarga. Mas essa vida ficou numa realidade paralela. E nesta, ela só tinha o apartamento, a mãe e um cansaço infinito. Abriu os olhos e viu o seu reflexo no vidro. Envelhecido, duro, estranho, uma vencedora que pagou pela vitória com tudo o que tinha. Lá fora, a floresta sussurrava. Cá dentro, estava silêncio. Silêncio demais para se poder chamar-lhe felicidade.